Razoável, é razoavelmente consensual de que o fascismo é sempre autoritarismo. Mas todo autoritarismo é fascista? Os nossos liberais no Brasil, o liberalismo no Brasil, em outras partes do mundo também, não é profundamente autoritário sem ser fascista? Pois é. Então, Breno, a essa altura do campeonato, das minhas pesquisas, investigações e elaborações, eu já acho que o fascismo é a exacerbação das formas econômico-políticas do patriarcado. Então, do meu ponto de vista, não há erro em a gente dizer que o capitalismo é autoritário e fascista. O fascismo se desenvolve no seio, no cerne, é o próprio DNA do capitalismo. O capitalismo sempre foi um regime ideológico, econômico e político contrário às mulheres, tanto que o capitalismo começa com matança de mulheres. E o capitalismo sempre se exerceu, no seu sentido mais íntimo e mais profundo, como uma apropriação indébita do trabalho das mulheres. Né? Então, a acumulação primitiva do capital sempre se deu em cima do trabalho das mulheres e sempre visou os corpos das mulheres. Há estudiosos do assunto que vão dizer que o capitalismo sempre visou os corpos. Eu trabalho muito com essa ideia de que o capitalismo visa os corpos, ele é uma ideologia e é também uma ideologia econômico-política, mas ele é também uma moral, uma estética, ele é uma epistemologia, ele se organiza dessa forma, é um sistema super complexo, mas que visa sempre os corpos, então ele precisa usar os corpos. E a forma como o neoliberalismo, o capitalismo de uma maneira geral, o liberalismo e o neoliberalismo se dirigem aos corpos, eu acho que deixa isso bem evidente. O nexo entre as duas coisas é absolutamente óbvio na história. Né? Então, não é à toa, só um detalhe, não é à toa que, se a gente pega lá a passagem do feudalismo para o capitalismo, a famosa história da chamada caça às bruxas, aquele período de matança de muitas mulheres na Europa, que é, ao mesmo tempo, um período em que se fazem as invasões, as grandes invasões, a invasão das chamadas Américas. Né? Então, nesse processo, há uma perseguição de mulheres que são heterodenominadas bruxas, há também uma perseguição dos povos desses lugares, né, heterodenominados indígenas, há uma perseguição do saber das mulheres, há uma perseguição do conhecimento e do saber dessas pessoas que vivem nesse outro lugar, em oposição à epistemologia, digamos assim, do homem branco europeu. E há uma perseguição geral a esses corpos e a esses seres que têm outras formas de vida. Da mesma forma como hoje a gente vê acontecer. Hoje há, de novo, uma super perseguição aos indígenas, que, claro, nunca cessou, mas isso veio à tona numa nova forma, sobretudo em função do modo como esse governo se organiza, e a mesma coisa está acontecendo com as mulheres. Então, eu acho que essas movimentações históricas, sem nenhum tipo de misticismo, mas apenas pensando numa dialética hegeliana, acho que faz sentido a gente pensar hegeliana e nietzschiana, né? Tem um eterno retorno do mesmo movimento, porque os mesmos afetos, os mesmos mecanismos são retomados, repetidos, conforme a necessidade da sustentação do patriarcapitalismo, que é o nome que eu ando usando para falar disso. Né? O patriarcado é capitalista, e o capitalismo é patriarcal, e a luta contra isso é uma luta necessariamente feminista, com certeza.